compartilhar de hoje cedo, a gente só mencionou que tinha a questão do corpo de glória, que não deu tempo de entrar, porque nós lemos Coríntios 15, e quando eu fui ver a hora já tinha acabado. E também mencionei o assunto de 7 arrebatamentos. Então, se o Senhor permitir, embora cada irmão é livre, tá, para poder perguntar, poder parar, para poder fazer algum questionamento, e a gente tentar responder conforme os irmãos perguntarem, mas pelo menos de forma mais bem panorâmica, a gente vai tentar mencionar a questão dos 7 arrebatamentos e da ressurreição, tá? E aí os irmãos fiquem à vontade também para poder colocar algum outro assunto ou pergunta que for surgindo, tá bom? Eu queria dizer assim, que isso não é uma questão que eu sou dogmático, não quero forçar ninguém a acreditar dessa forma. É a forma que eu tenho visto ao estudar a palavra, e se os irmãos pensarem diferente, não tem problema nenhum, a gente continua sendo irmãos, somos filhos de Deus e estamos no mesmo fundamento, ninguém está negando o fundamento da fé aqui, mas estamos querendo aos pés do Senhor entender, né, o que Ele diz. Agora, uma coisa é certa, nós temos liberdade para divergir, mas tudo que está na Escritura, nosso coração tem que se aplicar com seriedade. Antes de vir para cá, eu fui ali lavar as mãos, né? Estava comendo doce ali. E aí, enquanto eu estava indo, eu pensei, puxa Senhor, os irmãos estavam, eu percebi assim, bastante avidez nos irmãos de perguntar, de querer saber. E aí o Senhor falou comigo, você vê, né? Porque, irmãos, esse tipo de sentimento de debruçar-se sobre a palavra é contado pelo Senhor. O tipo de interesse que o nosso coração tem nas coisas dele, por serem coisas dele, é avaliado por ele. Lembra de Malaquias capítulo 3? Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Então o Senhor é aquele homem que diz assim, por exemplo, para Simão, o fariseu: eu entrei em tua casa e você ao menos... Os irmãos vão parar para perceber como é que o Senhor coloca ali? Você nem ao menos... Claro, irmãos, se nós que somos pecadores temos percepção de quando somos bem tratados, considerados ou não, você imagine o Senhor Jesus, que é o epiteto do amor. Quanto mais amor uma pessoa tem, mais sensível ela é ao coração e ao trato das outras. Se nós, que quase não sabemos o que é amar de verdade, somos assim, imagine o Senhor Jesus, que é todo o amor em plenitude. Ele sabe se nós estamos pondo atenção e considerando ou não a sua palavra. Ele conta isso. Ele contou no caso de Simão. Ele contou no caso quando criticaram, falando que o que Maria fez era um desperdício. Ele conta, irmãos. Porque a questão não é se o que o Daniel está falando está certo ou não. A questão é, eu vou dar atenção a isso por ser palavra de Deus. Ainda que eu veja até de forma diferente dentro da palavra. Mas os irmãos estão entendendo a seriedade de considerar a palavra por vir de Deus. Mesmo que for para discordar. Mas eu vou considerar. Porque quem falou não é um homem. A gente estava falando de diversos níveis de higiene, né? De punição na era vindoura, de coisas e mais coisas ali. Coisas que a maioria dos cristãos falam, não precisa preocupar com isso, é muito complicado. Mas viver é complicado. Você estar vivo é um processo complicado. As coisas são mais complicadas porque são importantes. Tudo que é importante, então nós devemos pensar assim. O critério para nós darmos valor é de quem é a palavra que nós estamos considerando. Se foi o Senhor que falou, irmãos, muda tudo. Como o Macintosh colocava num livro dele, existe mais glória em carregar uma estaca do tabernáculo do que em edificar as pirâmides de Gizé. É uma estaquinha só que está segurando uma das tendas do tabernáculo, uma das cortinas. Nem existe mais a estaquinha. A pirâmide está lá para quem quiser ver. Mas o que tem valor eterno? A estaquinha do tabernáculo. Tinha alguém lá da família, daquelas 3 famílias, Gerson, Meari e Coate, que carregava a estaca. E teve um arquiteto que edificou as pirâmides.
A pirâmide está sendo lembrada até hoje. Ninguém, nem ao ler a Bíblia, a gente dá atenção à estaca direito. Mas Deus nos esqueceu daquele pequeno homem que carregou a estaca da cortina do tabernáculo. Tudo que nós fazemos para o Senhor, irmãos. Eu só senti assim de falar isso, sabe, antes da gente começar. E não para ser uma repreensão, não, para encorajar, porque os irmãos demonstram esse coração, sabe? Tudo que nós fazemos para o Senhor tem que ser com excelência, por ser quem Ele é. Qualquer palavra dita na Bíblia tem que ser tratado com reverência, com carinho, com amor, porque são palavras dele. Então que a gente possa continuar, né, tendo esse coração e avançando mais. Não é um assunto só de especulação. Vamos especular aqui. Não, não, não. São palavras de Deus que nós estamos considerando. E o Senhor está contando todas essas coisas. Vamos então abrir a palavra de Deus. Eu vou tentar ser o mais breve e direto possível, tá? Por causa dos dois assuntos. Aí os irmãos que quiserem entrar em detalhes, tem uma live de 3 horas sobre o filho varão em Apocalipse 12. Tem uma live de quase 3 horas sobre o tribunal de Cristo, lá no canal. Depois os irmãos pegam o link. E tem 3 vídeos dando quase 12 horas sobre os 7 arrebatamentos. Então, tem aí quase 18 horas para os irmãos poderem assistir. E ainda assim, de forma mais abrangente possível, ainda o mais preciso possível que a gente pode ser nesses estudos. Lá no canal, depois os irmãos podem pegar e assistir, tá? Aqui a gente vai tentar ser o mais breve possível. Então, no Apocalipse capítulo 12, vamos começar mencionando assim: esse é o primeiro arrebatamento. Apocalipse capítulo 12. É claro, nós vamos ler Apocalipse 12 e aí tem um outro versículo que a gente vai citar junto para ajudar, tá? Mas vamos tentar ser o mais breve possível. Eu vou ler na tradução da textual aqui. E um grande sinal foi visto no céu, uma mulher vestida de sol e a lua debaixo de seus pés, e em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E estando grávida, grita com dores de parto, angustiada para dar à luz. Outro sinal foi visto no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e em suas cabeças 7 diademas, e sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu e as lançou à terra. E o dragão estava em pé diante da mulher, que estava a ponto de dar à luz, para que devorasse o seu filho quando ela desse à luz. E ela deu à luz um filho varão, o qual vai pastorear todas as nações com vara de ferro, mas o seu filho foi arrebatado a Deus e até o seu trono. Aí a mulher fugiu ao deserto, ali onde tem um lugar preparado por Deus, para que ali a sustentem durante 1260 dias. E produziu-se uma batalha no céu, Miguel e seus anjos para lutar contra o dragão. E lutou o dragão e seus anjos, mas não prevaleceu. Nem foi achado mais no céu lugar para eles. E foi lançado o grande dragão, a serpente antiga, o chamado Diabo e Satanás, o qual engana o mundo inteiro. Foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora se manifestou a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a soberania do seu Cristo, porque foi lançado o acusador de nossos irmãos, o que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. E eles o venceram por meio do sangue do Cordeirinho e a palavra do seu testemunho, e desprezaram sua vida até a morte. Portanto, regozijai-vos, ó céus, e vós que morais neles. Ai da terra e do mar, porque o diabo ha descido até vós com grande furor, sabendo que tem pouco tempo. E quando o dragão se viu que havia sido lançado à terra, perseguiu a mulher que havia dado à luz ao filho varão. Mas a mulher lhe foram dadas as 2 asas da grande águia, para que voasse longe da presença da serpente ao deserto,
a seu lugar, ali onde é alimentada por tempo, tempos e metade de um tempo. Vamos parar por aqui. O filho varão, aqui, ele, podemos dizer que ele recebe algumas interpretações, assim como a mulher. Ninguém tem dúvida de quem é o dragão, porque o texto diz bem claro que se refere ao diabo, aquela antiga serpente, Satanás. Aí você tem a interpretação da Igreja Católica, dizendo que essa mulher é Maria. Então tem muitos quadros que os irmãos forem ver por aí, até pintam Maria com coroa de 12 estrelas na cabeça, diante de um dragão, com a lua debaixo dos pés, brilhando como o sol. Mas, irmãos, isso é uma interpretação tão simplória, tão desnecessária até de discutir, embora a gente pudesse provar aqui pelo texto, porque não se refere a Maria, essa mulher. Eles dizem isso porque o texto fala que o filho varão nasceu e o filho varão vai pastorear as nações. Sabendo que o Salmo capítulo 2 profetiza que o Messias vai receber as nações como herança, eles dizem, se o filho que vai pastorear as nações com sete de ferro, de acordo com o Salmo 2, é o Messias, então esse filho aqui só pode ser Jesus, o de Apocalipse 12. E se esse filho é Jesus, a mulher que está gerando ele só pode ser Maria. Mas será que é assim? Será que a mulher aqui é Maria e até o filho varão é o Senhor Jesus? Vamos pegar só para falar um pouquinho sobre essa questão da Igreja Católica dizer isso. Se aqui a mulher for Maria, a própria palavra sinal cai por terra. Porque Maria não é um sinal, Maria é uma mulher literal. A palavra grega para sinal é semeion. Da onde vem um sinal que aponta para uma verdade espiritual. Então a mulher é um sinal, e o dragão, visto como dragão, também é um sinal, porque o diabo não é mesmo um dragão de 7 cabeças, irmãos. Quando eu era criança, com 7 anos, eu desenhava isso, mas eu tinha 7 anos. E eu acreditava que o dragão, que o Satanás era um dragãozão mesmo. Mas aqui a palavra fala sinal. Satanás é referido simbolicamente. Aqui a gente pode dizer que a linguagem do Apocalipse é simbólica, porque a Bíblia está dizendo que é simbólica. Então, se a mulher simboliza algo, ela não é uma mulher literal, que é Maria. Eis um sinal, um semeion, um símbolo. Quando você está dirigindo na pista e você vê aquela placa, aquele cervo pulando, o que significa aquilo? Perigo de animal na pista. Aquilo ali é um símbolo que retrata uma realidade, que pode haver animais na pista. E outra, pode ser que o animal não é nem um cervo, mas o cervo é usado como símbolo de presença de animais. O símbolo sempre aponta para alguma coisa maior do que ele. Se a mulher está sendo vista aqui dessa forma, é porque ela representa algo maior do que o próprio João está descrevendo como símbolo imediato. Ela não pode ser Maria. Outra coisa, como é que Maria vai ter a lua debaixo dos pés e pegar todo o sol vestindo ela? E uma coroa de 12 estrelas? Se essa mulher também é Maria, outro ponto, ela gerou Jesus, certo? Para onde que a mulher vai assim que ela gera o filho varão? Para o deserto. O filho varão vai para onde? Para o trono. Tá, aí você fala assim, tá vendo que a mãe Maria, ela gerou Jesus e eles fugiram para o deserto do Egito. E Jesus foi para onde? Foi para o trono ou foi para o deserto junto? Então os irmãos estão vendo? Não tem possibilidade de ser Maria. Tanto, primeiro, porque é um sinal. Segundo, porque essa mulher aponta para um símbolo maior do que ela. As figuras usadas não se encaixam em Maria. E o cumprimento histórico, se fosse para ver, não se encaixa na Maria católica. A Maria da ideia católica, tá? Aí alguns irmãos vão um pouquinho mais fundo e falam que essa mulher é Israel. Aqui já tem um pouquinho mais de base. Porque no Antigo Testamento Israel... pensei que era comigo. Pensei que a irmã estava fazendo assim, querendo falar. Aí eu olhei, né? No Antigo Testamento Israel é tratado como esposa de Jeová. E também é dito em Isaías que essa mulher, a esposa de Jeová, Israel, ela gera filhos. Só que tem um detalhe, irmãos, que é diferente. Lá em Isaías, quando fala dessa mulher, é dito que ela, antes que viessem a dores, ela deu a luz. Aqui não, aqui essa mulher está em trabalho de parto com dores para poder dar a luz. Então ela não é a nação de Israel.
certo? Outra coisa, a hora que Jesus nasce, e aí o protestante, se você for ouvir pastores da teologia reformada, calvinista, isso aqui é Jesus, a mulher é a nação de Israel, Jesus subindo ao céu na ascensão, o Senhor Jesus ascendeu aos céus, isso é o filho varão ser elevado ao céu. Tá, o que acontece no capítulo 12, quando o filho varão sobe? De acordo com o versículo 7. Oi? Há uma peleja no céu, e a consequência da peleja é o quê? O dragão é jogado para a terra, certo? Então, quando Jesus ascendeu, Satanás deveria ter caído, não é verdade? Ora, se é o arrebatamento do filho varão, é a ascensão do Senhor Jesus, gerado da nação de Israel e ascendendo aos céus, então assim que Jesus ascende, Satanás tem que cair, entendeu? Porque quando o filho varão passa, o dragão desce. Em que ano Jesus ascendeu aos céus, irmãos? 33. Em quantos anos ele ascendeu aos céus? 33 anos. Nós podemos colocar aí no ano 37 depois de Cristo, porque Cristo nasceu 4 anos antes de Cristo. O nosso calendário gregoriano está meio errado. Começaram a contar um pouquinho depois. Mas vamos colocar no mais tardar no ano 37. Se for para cronometrar certo, no ano 33. E aí, Satanás caiu ou não? Aonde está Satanás e seus anjos? Paulo deixa claro, né? Irmãos, Efésios 6, versículo 10 a 12. O que Paulo diz lá? No ano 67 depois de Cristo, quase. Entre 66 e 67, que foi quando Paulo escreveu a Epístola aos Efésios. Ou seja, quase 30 anos depois de Jesus ascender. O que ele vai dizer? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então Paulo diz que Satanás e seus anjos ainda estão no espaço sideral. Porque regiões celestes ali, ou regiões celestiais, como é colocado em algumas traduções, se você for olhar o grego é epuranos. Vem de epiuranos. Urano é céu. O céu acima da atmosfera. Por quê? Porque Uranus é o céu aéreo da atmosfera terrestre. E o céu acima disso, para cima da camada da lua, para cima estrelado, é o é o que está acima disso. O que indica que o lugar de residência do diabo e dos seus anjos caídos é o espaço estrelado. Eles moram nessa região e eles atuam sobre os ares. Por isso ele é chamado de o príncipe da potestade do ar. Paulo não diz que o diabo já caiu, ele está lá ainda e nossa luta é contra ele em oração e intercessão pela edificação da igreja. Que eles já atuavam aí. Fica claro quando Daniel fala no capítulo 10 que o anjo Gabriel desceu e o príncipe da Pérsia barrou o caminho. Lutaram lá 3 semanas. Mas não caiu, está lá ainda. Aí tem uma teologia muito simplória também que não entende e fala assim, mas lá em Pedro ele fala que os anjos que pecaram foram aprisionados no Tártaro. Só que você tem que ver que tempo de pecado esse que Pedro está mencionando. Porque também no conceito tradicional cristão, o diabo está lá no inferno, que fica lá embaixo, num lugar de fogo com um tridente, uma capa, um rabinho, espetando todo mundo. E mandando os diabinhos dele vir aqui para a terra. Mas, meu irmão, se o diabo está preso lá, e toda hora o demônio sai de lá para tentar todo mundo aqui, eu falo para os irmãos, essa prisão está pior que a do Chapolin. Porque tem no episódio do Chapolin Colorado, tem uma prisão lá que eles põem o cara lá dentro, mas o cara sai a hora que quer da prisão. A cadeia de Deus está perdendo para o Chapolin Colorado, está sendo igual. O Tártaro, onde esses anjos são lançados, é uma prisão, irmãos. Não tem como sair. Se o diabo estivesse lá já com seus anjos, não teria o que está acontecendo aqui. E como que o Satanás e seus anjos está lá e Paulo fala que ele está no lugar celestial? Então Judas e Paulo estão em contradição. Judas, Paulo e Pedro, né? Porque Judas também menciona que eles estão presos e Pedro fala que é o Tártaro, lá embaixo. E Paulo fala que Satanás e seus anjos estão nos lugares celestiais. É que são grupos diferentes de anjos.
Pecaram em lugares e épocas diferentes. Os anjos mencionados por Judas e Pedro pecaram nos tempos do dilúvio, quando eles deixaram os ares e se uniram com as mulheres, gerando os Néfilins. Esses anjos foram presos no Tártaro, por causa da periculosidade deles. Agora o diabo não é bobo, irmãos. O diabo, acho que a hora que viu esses anjos aí fazendo, falou, vai vocês. Eu não vou não. Para interferir direto numa coisa que vai redundar um castigo tão severo. É como diz no xadrez, os peões vão primeiro, vai vocês na frente. Eu não vou agora não. Eu vou ficar aqui por cima. Então o diabo ainda está solto nos ares e a residência dele é o céu estrelado, o é por anos. Mas aqui diz que assim que o filho varão passa, o dragão e seus anjos são jogados de lá para a terra. Então eu vou usar a palavra aqui do irmão Christian Shen. Ele dizia assim, nós temos que ver que quando fala céu e cosmos, quando fala-se desse é por anos, isso abrange, de acordo com o conceito da palavra no grego, pelo menos toda a esfera do sistema solar. Toda a dimensão do sistema solar é necessário para conter essa treva. Mas por que a grande tribulação é a grande tribulação? Por que esse mundo vai virar uma coisa terrível? Porque tudo isso que precisa ser espalhado em maldade, e só parte disso agora é sentido na Terra, finalmente vai ser tudo concentrado no nosso planeta e jogado aqui. Tá ruim o mundo como tá? Mas não tá nem um pouco como ainda vai ser. Quando Satanás e seus anjos forem jogados para a terra. E o próprio texto de Apocalipse fala, ouviu-se grande voz no céu dizendo, agora veio a salvação. O reino do nosso Deus é a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Festejai aos céus e vós que nele estáis peregrinando. Ai da terra e do mar. Pois agora o diabo desceu até vocês. Se é agora, é sinal que não estava antes também. Deu para os irmãos entender? Então não tem como ser Israel também. Porque Jesus ascendeu e o negócio não caiu. Entendeu? E outra, Israel é uma esposa que dá luz antes que venha dores de parto, como diz Isaías 60. Agora aqui não, a mulher está em trabalho de parto, essa mulher é outra coisa. Então vamos lá, só sendo bem breve. A mulher aqui representa o sistema da graça, porque ela é um sinal. E mulher na Bíblia, irmão, é uma simbologia de sistema, sempre é um sistema. Ou benigno ou maligno. A mulher de Mateus 13, é um sistema. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que botou fermento na massa. Sistema maligno, porque fermento é maligno. A mulher de Zacarias 5, dentro do Éfa, é um sistema escondido. A mulher Tiatira, também representa o sistema profeticamente. A mulher Jezabel, né, de Apocalipse 2, Apocalipse 2. Depois, a mulher em Apocalipse 17, montada na besta, é um sistema religioso. E aqui também ela é um sistema, só que aqui no caso é benigno. Essa mulher tem uma coroa de 12 estrelas, porque sabe o que é isso aqui, irmãos? Essas três coisas que ela está vestida, representam as três eras do tratamento salvador de Deus. A era patriarcal, a era da lei e a era da graça. Ela abrange a salvação de Deus nos três tempos. Portanto, ela não é só a igreja. Ela é todos os salvos dos três tempos. Os salvos da era patriarcal, dos patriarcas das 12 tribos, onde Deus não tinha um povo, uma nação, ele falava com indivíduos, certo? No tempo dos pais das 12 tribos, Deus ainda falava com homens específicos, não tinha uma nação. A nação só surge quando Israel vai para o Egito, quando Jacó vai para o Egito e lá eles começam a se multiplicar. Mas a partir dali, surge algo coletivo, que é representado aqui pela lua. A lua é o testemunho da glória no tempo de treva. Refere-se a Israel, que tem um brilho de luz menor do que o sol. Por quê? Porque o brilho do pacto da lei refletia só o caráter de Deus. Não era a expressão concreta de Deus. Quem que é a expressão concreta de Deus? A expressão concreta da luz. O sol tem luz própria, certo? Portanto, ele é a expressão concreta de luz. Quem que é a expressão concreta da luz? Cristo. Ele é o sol. A lua só reflete algo disso.
e num tempo de escuridão. Então a lua aqui se refere à nação de Israel na era da lei, porque a lei é o testemunho de Deus, é a expressão do caráter de Deus, não é o próprio Deus de forma concreta. Então, enquanto as 12 estrelas se referem aos 12 patriarcas, a lua se refere ao tempo da salvação na lei. E o sol? A era da graça, que é os que estão vestidos com Cristo, que é o sol da justiça. São os cristãos do Novo Testamento. E você percebe uma coisa interessante? Ela está vestida do sol. Então, a maioria da expressão corpórea dela é sol. A lua está debaixo do pé. As 12 estrelas estão sobre a cabeça. Está entendendo? Isso significa o quê? A cabeça é o lugar de origem. Porque todo corpo recebe suprimento da onde? Da cabeça. Até o feto, quando é gerado, primeiro é gerado da cabeça os membros e o resto do corpo. Assim também, a história da salvação de Deus começa com quem? Com os cristãos, com os judeus ou com os patriarcas? Os patriarcas. Os patriarcas estão na posição de cabeça, porque tudo começa neles. Na alegoria de Paulo em Romanos 11, eles são a raiz e o tronco da oliveira. E aí Paulo fala, se são santa a raiz e o tronco, também serão os ramos. Tudo começa neles, o sistema da salvação. Inclusive a oliveira em Romanos 11 é o sistema da salvação, do qual os gentios incrédulos foram quebrados como nação, e os judeus incrédulos foram quebrados, e os gentios foram enxertados. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Está conseguindo, irmão? Sim. Eu estou correndo aqui por causa do tempo, tá? Então, essa mulher, ela é um sistema que pega as 3 eras, enquanto no céu. Como que eu sei disso? Gálatas capítulo 4, versículo 25 e 26. Paulo fala assim, a Jerusalém lá de cima é a nossa mãe. Então ela é uma mulher lá em cima gerando. Só que Paulo diz que essa é a Jerusalém. Lá de cima é o sistema da graça da Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém pega a salvação nos 3 tempos. No tempo patriarcal, no tempo da lei e no tempo da era da graça. Ninguém era salvo, nem mesmo na era da lei dos patriarcas, pelas obras. Sempre foi pela graça. Apesar do trato de Deus ser de acordo com a lei, era a graça nos sacrifícios que salvava. Sempre foi graça. É o sistema da graça atuando. E os patriarcas estão na posição de cabeça, porque da cabeça é que parte todo o sistema. A lua está debaixo dos pés porque ela já passou da fase de depender da glória da lua. Agora o sol nasceu. É o tempo que João está escrevendo no Apocalipse. Essa mulher é o sistema universal da graça, no céu. E ela está em dores de parto, porque durante todo o tempo, desde os patriarcas até o Novo Testamento, Deus está produzindo algo dentro desse sistema. Deus está produzindo algo com os da era da lei, com os patriarcas e com a igreja. O que Ele está produzindo? Ele está produzindo um grupo de vencedores, que é o Filho Varão. O Filho Varão não é Jesus individual. Aqui. O Filho Varão aqui é um grupo coletivo da parte mais forte dos salvos, que vão expulsar o dragão daquele lugar. E é por isso que o ódio do dragão não é contra a mulher. Irmão, Satanás não odeia você se você for só um cristãozinho da igreja. Satanás só vai, como diz o irmão Leonardo Ravenhill, né? Seu nome só vai ser conhecido no inferno. Sabe aqueles lá da lista que você tem que eliminar? Você só vai incomodar o diabo se você quiser ser parte do Filho Varão. Se você quiser ser só parte da igreja, só de salvo, graças a Deus pela salvação. Mas não são aqueles que são só salvos que vão cumprir o propósito de Deus na luta espiritual. O Filho Varão se refere ao grupo dos vencedores. Como que nós sabemos disso? Ah, irmão, você está forçando o texto, está dizendo que não é Jesus? Jesus é que vai reger, o Salmo 2 fala. Só que a Bíblia mostra que não tem como ser Jesus pelos motivos que a gente já falou. Jesus ascendeu, o dragão não caiu. Jesus nasceu de Maria, não foi para o trono, foi para o deserto. E aqui está tudo contrário a isso. Mas tem um outro grupo que a Bíblia menciona que vai reger com o cetro de ferro. Apocalipse 2, versículo 26 e 27, diz o quê? Ao vencedor que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro e as reduzirá a pedaços, como se fossem vasos de barro. Então, ao vencedor, ele está falando para o vencedor da igreja. Agora, a maioria dessa mulher é a igreja. Então, podemos dizer que na igreja, ou em toda a história do povo de Deus, Deus está produzindo um grupo de irmãos
que não querem apenas ser salvos e um dia ir para o céu. Eles querem ser a parte mais forte com quem Deus pode contar para encerrar essa era. Aleluia. E que querem testemunhar a vitória do Calvário e querem colocar Satanás no lugar dele. Aleluia. Esse é o filho varão. E a palavra filho varão, que significa que o filho quando nasce, nasce adulto já. É filho homem. Não é só filho de sexo masculino. É filho homem barbado. E ele nasce já forte para a batalha. Esse filho é a parte forte da igreja que alcança a medida do varão perfeito de Efésios 4. Porque não é toda a igreja que vai alcançar isso antes do Senhor voltar. A igreja como igreja só vai alcançar essa condição depois que o milênio acabar. A parte que vai alcançar isso antes do milênio acabar são os vencedores da igreja. E é por isso que Apocalipse 3 em diante, Jesus muda a linguagem. Ele primeiro fala para o vencedor, para depois falar para a igreja. Antes ele falava para a igreja, depois para o vencedor. Agora ele sabe que não é toda a igreja que vai ouvir ele mais. Então, irmão, não fica preocupado. Nós temos que consertar a condição da igreja. Tem tanto cristão querendo consertar a condição da igreja. Irmão, nem Deus quer consertar mais a igreja, porque ele sabe que não vai dar tempo. Não perde tempo com isso, não. Faça a sua parte em obedecer ao Senhor. Em se tornar um vencedor no meio da igreja. A igreja todo um dia ele vai fazer, mas ele vai fazer depois do milênio, porque é para isso que vai ter o milênio, para ter santificação em etapas, como a gente estava vendo. Mas se você quer se preparar antes, não perca tempo. Nós precisamos ter palestras de cosmovisão cristã, precisamos fazer ecumenismo aqui, ver um jeito de promover a unidade. Vamos restaurar a igreja. Quem somos nós para restaurar a igreja? Uma nova reforma. Uma nova reforma. Precisamos... Irmão, Deus já desistiu disso aí. Deus já desistiu de que toda a igreja tem que estar perfeita antes dele voltar. Aí eu tenho um irmão que fala assim, mas lá está escrito que ele vai apresentar uma igreja santa, gloriosa. Mas falou o tempo? Falou que é antes do milênio isso? Ele vai apresentar mesmo, a igreja toda, depois que o milênio acabar. Aliás, vai ter gente para ser incluída durante o milênio. Durante o milênio vai ter muita gente sendo santificada ainda para ser apresentada depois. Agora, a noiva que não é toda a igreja, e que a noiva também é o guerreiro do filho varão aqui, é a mesma coisa. Por isso que Efésios tanto nos apresenta como noiva, também como nos apresenta como guerreiro. A noiva é o guerreiro. E toda a igreja é o corpo de Cristo, nem toda a igreja é a noiva de Cristo. A figura de Adão e Eva nos ajuda a entender isso. Adão tinha um corpo. E do corpo Deus tirou a noiva. A igreja é o corpo de Cristo. E do corpo de Cristo que é a igreja, Deus vai tirar a noiva de Cristo. De uma parte só que vai ser transformada em noiva. Então o filho varão se refere aos vencedores, certo? Agora, deixa eu ser um pouquinho mais específico. Aqui eu vou ser um pouco mais estrito do que a maioria dos irmãos. Porque, embora o princípio do filho varão serve para todos nós, especificamente na profecia, o filho varão se refere aos vencedores, mártires de eras passadas. Esse é o primeiro arrebatamento. Porque a lógica que Paulo apresenta do propósito de Deus na hora do arrebatamento é que os vivos não precederão os que... Quem morreu vai ser arrebatado primeiro. A gente viu hoje no capítulo 14 que as primícias da terra estão diante do trono, porque são vencedores, não são? Só que aqueles são vencedores vivos. Apocalipse 12, de forma mais específica, estritamente falando, são vencedores mortos martirizados. Porque nós vamos ver, irmãos, é por isso que quem é mártir, irmão, eu estava falando que alguns irmãos estavam com medo do martírio hoje, eu estava conversando ali, mas é muito difícil, né? É claro que é. Ainda mais dependendo do jeito que você morre martirizado. Se for com guilhotina é mais rápido. Tiro na cabeça, né? É mais rápido. Agora pegar na China lá, que nem faziam lá, pegar a estaquinha, bater no meio do dedo entre a carne e a unha, né? Nega Jesus, não, não. Já teve a dor de uma lasquinha de madeira bem fininha entrando na unha, entre a unha e a carne? Você imaginou o que faziam na China comunista quando pegavam os cristãos? Aí pegava aquelas lascas de madeira assim, não vai negar não, pum! Isso é só e tortura meses a meses assim.
Sem contar outras coisas que eu não vou nem mencionar aqui, né? É duro, irmão, é duro, mas eu tenho uma certeza para dizer para vocês, quem morre martirizado tem certeza de herdar o reino. É certeza, certo? Os mártires recebem a coroa da vida e tem parte na primeira ressurreição. Então, aqui se refere... Por que eu estou falando que são mártires vencedores? Porque nós vamos ver na sequência dos arrebatamentos que tem vencedores mortos que não estão contados entre o filho varão. Por isso não são levados junto com eles. Nós vamos chegar lá. Eu já vou até adiantar aqui. Sabe quem é eles? As virgens prudentes de Mateus capítulo 25. As virgens prudentes de Mateus capítulo 25 são santos que já morreram também. Porque elas adormeceram, está escrito na parábola. Só que você percebe que elas também não vão até o trono. Elas adormeceram na caminhada normal, não com martírio. Venceram, mas de uma forma normal e morreram antes do Senhor voltar. Quando que elas são acordadas? Quando o noivo já está deixando a casa do pai. Quando o noivo já deixou a casa do pai, está voltando com a noiva. Então, elas encontram o Senhor naquele arrebatamento do eis o noivo, o clamor do anjo, quando a coisa está se dando já nas nuvens. Elas merecem o reino também? Merecem, mas elas não vão até o trono também. Elas vão só até as nuvens. Ela é um dos 7 arrebatamentos. Você vê que são 2 vencedores que já estão mortos, mas um pagou com martírio, enquanto o outro viveu uma vida digna, morreu antes do Senhor voltar, por isso que adormeceu, mas não chegou a pagar o preço da dor do martírio. E isso faz diferença. Então um ganha direito ao trono, o outro ganha direito a ir até as nuvens. Deu para entender, irmãos? Aqui está falando, por que eu sei que são vencedores mortos? Mártires. Porque esse filho varão aqui é aquele que o capítulo 12, vamos voltar aqui, 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, ali onde Deus tem um lugar preparado por Deus, para que ali a sustentem durante 1260 dias, que são 3 anos e meio. 1260 dias, 42 meses, ou tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E produziu-se uma batalha no céu. O irmão Lang, baseado em toda a erudição que ele tinha do texto grego, da crítica textual mais antiga do grego, usando Dean Alford e outros, ele mostra que esse "e produziu-se", aqui pela tradução até da textual, que está um pouquinho melhor do que a das outras ainda, ele não indica quem produziu. Parece que a ação só está ocorrendo. Mas os melhores eruditos mostram que quem produziu deve estar presente, e deveria ser traduzido assim o versículo: e eles fizeram que fosse produzido. Eles quem? Quem que fez que fosse produzido? Quem que está subindo aqui, que o dragão está tentando impedir? O filho varão. Só que o irmão Lang mostra que o ele está no plural, mostrando que até por isso o filho varão é coletivo. Aqui já mostra também que não é Jesus. As traduções, irmão, infelizmente, é por isso que a gente tem que fazer um trabalho de crítica textual e pegar os melhores comentaristas exegéticos do grego. Porque nós não estamos duvidando que a Bíblia é a palavra de Deus, nós estamos duvidando se a tradução está correta. Os irmãos estão entendendo? No texto literal fala, e eles fizeram que fosse produzida uma peleja no céu. A passagem deles desencadeou isso. Certo? Então o filho varão é coletivo. Eles. Aí o versículo 10. Eles subiram, e o céu começa a gritar com a subida deles. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora se manifestou a salvação e o poder do reino do nosso Deus, a soberania do seu Cristo. E aí fala que foi expulso, né, o acusador dos nossos irmãos, que os acusavam. E o 11. E eles, o mesmo eles que está ausente no versículo 7, que deveria aparecer no versículo 7, que as traduções não colocam. É o eles do versículo 10. E eles o venceram. 11 não, do 10 não, do 11. E eles o venceram por meio do sangue do cordeirinho e pela palavra do seu testemunho. Testemunho, sabe qual é a palavra testemunho em grego? Martíria. Martúrio, da onde vem a palavra mártir. Eles testemunharam com a vida a ponto de morrer. Isso é o testemunho que está falando aqui. Então está falando de pessoas que pagaram com a vida, o testemunho de vida até a morte. E outra, a prova que eles morreram também para testemunhar, que o versículo continua dizendo.
e desprezaram a sua vida, que em grego a palavra vida aqui qual é? Psique. A vida da alma, a vida do ego. Eles se despojaram do ego até o quê? A morte. Eles chegaram a morrer pelo testemunho que estavam sustentando. Esse é o filho varão. A palavra da martíria, do martírio, do testemunho que paga com a vida, e de fato pagaram com a vida porque desprezaram o seu próprio eu até morrerem. Irmãos, a história da igreja está cheia de gente assim. Esses irmãos têm um grande galardão. Hebreus 11 diz o quê? Que alguns, sendo torturados, não aceitaram ser resgatados, para que pudessem obter uma melhor ressurreição. O exemplo mais típico que eu tenho, assim, por exemplo, da vida do irmão Otmani. Ele foi preso pelo governo comunista, sofreu maus tratos na prisão durante 20 anos, e quando os livros dele tinham chegado nos Estados Unidos, e todos os cristãos estavam sendo beneficiados, o próprio Dr. Billy Graham, junto com outros irmãos, moveu um tipo de levante que o governo comunista estava exigindo para poder libertar ele da prisão. Porque todos os cristãos da América toda estavam, nossa, mas que impressionante. Porque quando saiu o livro A Vida Cristã Normal, do Otmani, o próprio Billy Graham recomendou e vendeu mais de 1 milhão de cópias em menos de 6 meses nos Estados Unidos. Foi uma coisa assim estarrecedora, virou um clássico. E os cristãos estavam se sentindo tão ajudados que falaram, a gente precisa fazer alguma coisa por esse irmão. E aí mandaram o dinheiro. Aí de repente o governo negou. E aí a prisão dele, que ia durar 15 anos, se estendeu por mais 5. Foi o prazo dele morrer dentro da cadeia. Ele estava com 1,80 m, pesando menos que 40 quilos. Alguns dizem que mesmo com todo esse sofrimento, você pensou um homem de 1,80 m pesando menos que 40 quilos? Só pele e osso. Mas alguns dizem que a hora que o dinheiro chegou, quem fez com que fosse devolvido foi o próprio Otmani. Ele não aceitou o resgate. Alguns dizem que ele teria dito, agora que está tão perto, não vão tirar minha coroa. Ele não aceitou, e ele diz que ele citava constantemente o texto de Hebreus 11:35 de cabeça, porque não tinha Bíblia na prisão, ele não podia. Alguns, sendo torturados, não aceitaram ser resgatados, para que pudessem obter uma superior ressurreição, que é a ressurreição do filho varão. Outro ponto, na profecia, sempre que aparece na profecia, nasceu, deu à luz, isso se refere à ressurreição. Lembra, por exemplo, do Senhor Jesus ressuscitando, como que o Salmo 2 diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse gerar de Cristo, Paulo aplica como profecia a ressurreição de Jesus. Isaías 26, irmão, estou citando tudo de cabeça, não está muito, porque vocês não estão vendo que eu estou correndo aqui, não consegui sair nem no filho varão ainda. Isaías 26 diz o quê? É sério, vocês não sabem como é que é difícil aqui. Isaías 26 diz o que lá? Festejem, vós que dormis no pó, a terra dará luz aos seus mortos. A linguagem de dar a luz, por quê? Porque Deus compara a terra, o bebê fica onde? Na mulher, dentro da barriga, né? As almas dos santos estão no ventre da terra. A terra vai dar a luz quando os mortos ressuscitarem. Então nasceu-lhe, pois, um filho varão, que é uma entidade coletiva, e que é o grupo que havia dado testemunho até morrer. Nasceu, quer dizer, ressuscitou. Esse grupo que está sendo composto pelo Senhor à medida que as eras vão passando, estão sendo reunidos e formando o corpo místico de Cristo no Sheol. Por isso que tem uma linguagem profética de Davi no Salmo 139, que ele fala assim, tu me entristeceste, você teceu o meu corpo no interior da terra. Ali é Cristo falando da composição mística do seu corpo, dos santos que já morreram, que estão compondo o corpo de Cristo dentro do Sheol, que vão sair como filho varão completo. Os irmãos estão entendendo? Sim. Eu nunca tinha entendido esse versículo antes de entender essa verdade. Como que Davi fala assim, tu me teceste no interior da terra?
Você fala, no ventre da minha mãe, no interior da terra. Tu me teceste. Meu corpo foi formado no interior da terra. É porque o Espírito de Cristo estava em Davi falando do corpo místico dele, dos vencedores que estão sendo ajuntados no Sheol e que vão sair de lá como um grupo de milícia. Esse é o primeiro arrebatamento, porque pagaram o preço mais caro pelo Senhor. Eles vão subir. É com eles que Satanás está preocupado. Porque quando eles sobem, eles não só ameaçam o alojar-se deles nos ares, mas eles quebram o poder da própria morte e do Hades. Eles inauguram a ressurreição coletiva. Então o diabo está preocupado com isso. Agora, irmão, vamos lá. Em princípio, todos nós temos que lutar para ter a realidade do filho varão em nós. Porque se nós não chegarmos a morrer martirizados, para ser contado entre eles, pelo menos nós vamos ser vencedores dos vivos e entraremos no grupo das primícias. Agora, como os vivos não precedem os que dormem, então o filho varão tem que ser o primeiro. Por isso que Apocalipse 12 fala dele. Outra coisa. Estou falando adiantado porque os irmãos vão ler essas coisas depois. Eu vou falar, mas o irmão Lang falou que o filho varão e as primícias é a mesma coisa. O irmão Lang e o irmão Delcio acredita assim. O irmão Gouveia e o irmão Itisli, não. E eu fico com o Gouveia e com o Itisli porque para mim tem mais base. Porque se o filho varão e as primícias são a mesma coisa, Deus precisava usar dois símbolos. Para que Deus vai usar um símbolo e outro símbolo para falar o que ele já falou? Ele já falou uma coisa que o filho varão vai falar das primícias, sendo que já é o filho varão também. Outra coisa, o filho varão nasce do ventre da terra. As primícias estão na terra quando são tomadas. Eles são primícias da terra, está escrito. Primícias tiradas da terra. Então esse é o ponto que o irmão Lee, na versão Restauração do Novo Testamento, tem um gráfico aqui no final, onde ele faz essa acepção, essa diferença. E aí ele vai mostrar aqui no gráfico das 70 semanas do arrebatamento, por que o filho varão é um grupo e as primícias são outro. É claro que o irmão Lee aprendeu isso com o Robert Gouveia. E o Gouveia, nesse ponto para mim, tem mais razão. Por quê? Porque o texto de Apocalipse 14 fala que as primícias estão na terra, assim como o trigo está no campo para ser colhido. Está entendendo? As primícias, a cevada também está na terra. Primícias, como o irmão Fábio lembrou, comprados da terra, tirados para fora da terra, estão na terra. O filho varão não está mais na terra. Ele nasce do ventre, do interior da terra. Deu para entender, amados? Então aqui esse é o primeiro arrebatamento. Vamos pegar um outro texto agora, Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Quando que é esse arrebatamento? Ele é antes dos 7 anos começarem. Os 7 anos finais. Por isso, esse arrebatamento, seguido imediatamente pelo das primícias, que as primícias sobem logo em seguida. Ele é o que inaugura as 20 últimas profecias que tem para se cumprir. Nós temos das 1827, 20 profecias que estão faltando receber cumprimento. Só. A primeira delas é o arrebatamento, porque ele começa antes dos 7 anos se iniciarem. Foi outro ponto que nesse ponto o irmão Delcio me ajudou muito. Porque, e eu lembro que quando eu li isso, eu pensei, vou corrigir o irmão Delcio, porque, assim, sem presunção de nada, sem ser ter orgulho. Mas não é possível que o irmão Delcio não viu que o arrebatamento das primícias e do filho varão se dá na metade da semana. Porque ele ficava falando que era no começo dos 7 anos. E eu falei, não, eu tenho que consultar, eu tenho que pôr os pontos com ele nisso aqui. Aí eu liguei para ele, né? Para quem não conhece o irmão Delcio, irmão, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a questão dele. Ele é o tradutor de todos esses clássicos de livros que nós temos desses gigantes espirituais aqui no Brasil. E ele segue o Senhor há mais de 60 anos. Ele está com 80 anos agora, 81, é um ancião já. E para mim, hoje, no Brasil, é a pessoa que mais conhece a palavra de Deus que eu tenho conhecimento. Só que para mim ficava essa incógnita, porque eu falava assim, eu já tinha estudado todos esses gráficos, essas profecias, eu falava, não é possível que o irmão Delcio não viu isso. Talvez por um descuido, né? Eu vou ligar para ele uma hora e a gente vai conversar. Aí eu não liguei, mandei uns áudios, né? E mandei uns áudios assim, bem assim, Porque o irmão sabe, né, irmão? O irmão sabe, né, que
as primícias e o filho varão são levados aqui, nesse... E fui citando umas passagens de Apocalipse, né? Aí ele começou a me responder por um outro assunto e falou, vixe, ele nem entendeu o que eu falei, ó. Meu Deus, né? Pensei comigo assim. Aí lá na metade do áudio falou assim, agora vem cá, irmão, esse assunto que você colocou aqui, eu falei, ele pegou, ó. Aí ele falou assim, só tem um detalhe, irmão Daniel, você não percebeu? Eu falei, vixe. Você não percebeu que a perseguição que o dragão faz à mulher é no capítulo 12, certo? A besta ainda não está na terra perseguindo. A besta persegue, aí fazia a pergunta para mim, a besta persegue durante quanto tempo? Aí na minha cabeça eu já vi, 42 meses, 3 anos e meio. Falou, só que aqui, quem está perseguindo a mulher aqui no início é o dragão, durante 1260 dias. Junta 1260 com 1260, 7 anos. E como a besta não chegou ainda no início da perseguição, quem está perseguindo no começo é o dragão. A besta só aparece nos últimos 3 anos e meio. Então o dragão começa a perseguir no início dos 7 anos. E o filho varão é levado para o dragão cair. Então o arrebatamento não pode ser na metade da semana. O arrebatamento, tanto da primícia como do filho varão, tem que se dar antes dos 7 anos. Eu falei, nossa, aquilo foi como se rasgasse um véu de 5 quilos. Porque é o diabo, é uma perseguição espiritual do próprio diabo. Sim, o próprio diabo vai estar perseguindo. 3 anos e meio primeiro. Depois, como ele não consegue eliminar a mulher e seus descendentes da terra, ele vai na areia do mar e evoca a besta do abismo. Aí a besta reina mais 42 meses. Dá os 7 anos. E se o filho varão subiu para o diabo cair, ele subiu antes do diabo cair. E se o diabo começa perseguindo nas primeiras 3 anos e meio, então o arrebatamento precedeu até os primeiros 3 anos e meio. Falei, nossa, rapaz. Eu não acredito que eu fiquei 11 anos sem ver isso no texto. E aí tem um irmão lá em Penápolis, o irmão Antônio, e ele gosta de estudar essas coisas também. Eu falei, mas irmão, ele falou para mim, mas irmão, quem colocou esse arrebatamento dos vencedores na metade, irmão? Rapaz, esse negócio não tá lá mesmo, não. E primeiro ele pensava igual eu, né? Aí quando eu fui falar, ele já veio com resistência. Mas eu falei, calma aí, irmão, vamos ver aqui, vamos ler. A hora que ele veio, rapaz, ele tem um jeito assim meio de sítio. Rapaz, meu irmão, esse bravo, hein? Que dificuldade. Barbaridade. Que dificuldade, é dificuldade mesmo, irmãos. Mas Deus complica de propósito, para o nosso coração ser humilde, sabe? E para que nós possamos buscar com santidade compreender as palavras do Senhor. Tem a ver muito com a condição de amar o Senhor, para Ele revelar isso para a gente. Eu fico vendo tanta gente dando palpite, tanta coisa na internet. Tanta coisa, citando coisas sem pé, sem cabeça. Então, o arrebatamento... Agora, por que eu estou falando isso aqui? Porque esse arrebatamento das primícias, do filho varão e das primícias logo em seguida, ele inaugura a parousia do Senhor Jesus. Isaías 2 vai dizer isso. Eu quero que os irmãos comparem comigo 2 passagens. Isaías 2 e Apocalipse 6. Isso também o próprio irmão Lang mostra no livro dele, Eventos Futuros, que está naquele livrinho, na segunda parte do livrinho da parábola das 10 virgens e Eventos Futuros. Agora Isaías 2 diz assim, ó, Deus vai descrevendo aqui a condição degradada do povo de Israel ao longo da história depois de rejeitar o Messias, porque aqui está descrevendo a rejeição do Messias profetizado pelo povo de Israel. Aí eles vão se degradar a tal ponto que a degradação deles vai atrair o juízo do Senhor sobre Israel. Porque a gente tem que entender uma coisa, no tempo em que o Senhor vier arrebatar os seus santos, Ele também se volta em tratos de juízo para com Israel. E os últimos 3 anos e meio em tratos de juízo com o mundo. Agora o capítulo 2 de Isaías vai dizer assim, ó, versículo 10. Depois que ele já descreveu a degradação de Israel do versículo 1 ao 9. Deixa eu só fazer uma outra coisa aqui. Nossa, não vou fazer não vai dar tempo. Vamos pro 10. É sério, irmãos, aqui eu abro aqui, vou ler, eu leio um negócio no versículo, meu Deus, eu tinha que falar isso, mas não dá. O ponto é o seguinte, do capítulo 2, versículo 1 ao 4, ele descreve o reino milenário e o Monte Sião sendo elevado às alturas. Vamos ler o versículo 1 ao 4. Visão que teve Isaías ben Amós, o filho de Amós, acerca de Judá e de Jerusalém.
Então, de que é isso aqui? De Judá e Jerusalém. Está falando de uma profecia com relação ao povo de Israel. Eu já vi pastor aplicando isso aqui para a igreja. O texto está dando bem claro que é para Judá e Jerusalém, é o povo de Israel. Acontecerá nos últimos dias que o monte da casa de Yahvé... Que monte que é esse? Que monte que é esse, irmãos? O Monte Moriá, estritamente falando, o monte da Eira de Ornã, junto ao Monte Sião. Monte Sião. Vamos dizer mais claro, o Monte Sião. O monte da casa de Yahvé será estabelecido no topo dos montes. Isso é profecia para o futuro. Hoje você vai a Israel, o Monte Sião está no topo dos montes? Não. Sabe o que é o Monte Sião hoje, irmãos? É uma colina que você tem que descer um vale para chegar nele. Ele está mais baixo que todos os montes. A profecia está dizendo que ele vai ser colocado no topo de todos os montes da terra. Isso significa que ele vai estar mais alto do que o Everest é hoje. Você fala, mas como que isso vai acontecer? Sabe como é que isso vai acontecer? Quando os pés do Senhor Jesus pisar o Monte das Oliveiras, que está diante do Monte Moriá em Jerusalém, porque Zacarias 14 profetiza isso, um terremoto vai acontecer, o monte vai rachar de cima e embaixo. E um terremoto planetário vai pegar todas as nações e cidades do mundo. E esse terremoto vai ser tão grande, tão forte, que os montes vão cair para dentro dos mares, e onde não havia monte, vai subir monte. Vai ser monte descendo e monte subindo. A geografia do mundo vai ser alterada. E o Monte Sião vai subir, como diz aqui, até o cimo dos montes. O Everest vai ficar baixinho, e o Sião de uma colininha desprezada vai ser o pico dos montes da terra. Aleluia. Esse é o dia da glória, é o dia do Senhor ser visto e admirado, irmãos. E a sua casa vai ser a casa de oração para todos os povos. Todos os povos terão que subir o Monte Sião para adorar o Rei. Que coisa maravilhosa. Hoje, deixa eu explicar uma outra coisa da geografia da Terra Santa. Quando você vai lá em Israel, você tem assim, o Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaac, é um complexo de montanhas. Então você tem, nesse complexo de montanhas, você tem assim, o Monte Calvário é o monte mais alto. Tem aquele formato de caveira onde a cruz foi colocada. Você desce um pouco o Monte Calvário, você chega na região chamada Eira de Ornã, onde Davi edificou o templo. Você desce um pouco mais a Eira de Ornã, tem uma colininha lá no Vale Desprezado, onde Davi colocava o trono dele. Aquele ali é o Monte Sião. O Monte Sião, que fala do trono do rei, está mais baixo. O monte que está em evidência é o Calvário. Usando a linguagem espiritual, o irmão Cristian falava assim, hoje a cruz cobre o trono. Para dizer para nós o seguinte, o que tem que aparecer hoje não é o trono. O que tem que aparecer hoje é a cruz. Todo mundo quer ser cabeça e não cauda. Ninguém quer tomar a cruz e seguir o Senhor no vitupério. Mas agora não é o tempo de reinar. Agora é o tempo de nós sofrermos com Ele para reinarmos com Ele. Portanto, durante a era da graça, o monte do trono está lá embaixo. O monte que está em evidência é o da cruz. Porque se o Senhor for rejeitado, nós não podemos ter glória. Enquanto não chegar a época da glória dele, nós só podemos levar a cruz dele. Mas vai chegar um dia, irmãos, que vai inverter. Que aqueles que sofreram com ele, vão reinar com ele. E no tempo do milênio, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, e as montanhas mais altas descerem e as pequenas subirem, porque o que é alto vai ser humilhado, e o que é humilde vai ser exaltado, e aí vai chegar a hora do Monte Sião subir. Acima de todos os montes. E o Senhor vai se assentar sobre o trono do Monte Sião. Entendeu? Essa é a glória do milênio. E todas as nações vão andar em paz. Vão ter que subir para adorar o Senhor nesse monte. E todas elas vão dizer, vinde e andemos na luz do Senhor. Isso é o milênio. Só que aí o versículo 5 fala assim, outra coisa, esse Monte Sião aqui é diferente do Monte Sião de Apocalipse 14, tá? O Apocalipse 14 fala do Monte Sião nos céus. O Isaías 2 fala do Monte Sião na terra. Porque tudo que acontece na terra é uma figura de alguma coisa real que já existe nos céus. Então, assim como existe um Monte Sião nos céus, existe um Monte Sião na terra. O trono de Deus está no Monte Sião no céu. O trono de Davi, que representa o governo de Deus, está no Monte Sião na terra. Seria o Monte Santo do Senhor nos céus. O Monte Santo do Senhor nos céus.
né? Agora aqui está falando da terra. Ele vai deixar o monte do céu para se sentar no monte da terra. E aí esse é o momento que as nações vão vir e vão adorá-lo, subir nessa montanha. Todas as nações do mundo vão adorar o rei que voltou. Isso na Nova Jerusalém? Não, no milênio. No milênio. No milênio. Hã? Depois disso a Nova Jerusalém, onde a própria cidade vai ser Sião eterna. Então aqui, irmãos, agora olha o versículo 5. 5 e 6, né? Depois que ele termina no 5 falando, andemos na luz de Yahvé, o 6 fala, porque a casa de Israel tem deixado o seu povo. A textual, agora o gol não é dela, porque na outra tradução fala, mas tu, ó Yahvé, tem deixado a casa de Israel. Ou seja, essa condição era para ser o ideal se os judeus tivessem crido no Senhor Jesus. Irmão, se os judeus tivessem crido no Senhor Jesus na primeira vinda, o milênio teria começado de forma imediata. Mas por que eles deixaram o Senhor? Yahvé os deixou. E aí o capítulo 2, a partir do verso 6, vai profetizar o tempo dessa rejeição. Desde que Jesus foi rejeitado, até o retorno dele em juízo. Então do 6, versículo 6 até o 9, está falando o que vai acontecer com a condição de Israel no aspecto moral da nação. A nação vai piorar na natureza moral por ter rejeitado Jesus. E por causa disso, o verso 10 vai dizer que o próprio Yahvé, que foi rejeitado por eles, vai se levantar do trono para vir colocar a coisa em ordem. Depois que tudo tiver chegado a um ponto que não dá mais para suportar e que ficou claro para todos que agora a justiça é merecida. Então o versículo 10 fala assim, agora, não antes, no tempo em que, depois que eles pioraram até não ter mais saída, agora, pois, mete-te na penha e esconde-te no pó. Deixa eu perguntar uma coisa, tem algum versículo lá em Apocalipse que você lembra que parece isso aqui, se metendo nas penhas, nas rochas? Tem algum tempo parecido? Você vê que se você não lê os profetas, você não tem como entender Apocalipse. Apocalipse é um livro de colheita. Só tem um segredo, como diz o irmão Lee, para estudar Apocalipse. Tem que estudar todos os livros da Bíblia antes, para você ver aquela colheita aparecendo no Apocalipse. Diferente de Gênesis. Para estudar Gênesis, você tem que estudar todos os livros que vêm depois para entender o que a semente de Gênesis virou. Por exemplo, a serpentinha de Gênesis vira um dragão em Apocalipse. Os materiais preciosos e o rio do Éden em Gênesis vira uma cidade com um rio no Apocalipse. Então tudo tem um processo de crescimento. Apocalipse é o contrário. Lá já está colhido o que foi plantado. Então você tem que ver onde ele é mencionado antes. Aqui no capítulo 2, versículo 10, está falando de a pessoa se metendo nas penhas. Agora, pois, mete-te na penha e esconde-te no pó por causa do terror de Yahvé. E perante a glória da sua majestade. Quando se levantar, é aqui que está o ponto, irmãos. Preste atenção nisso aqui, porque aqui inaugura parousia. Sabe o que é o termo parousia? Era usado no tempo de Paulo, era uma palavra grega. Vamos supor que eu falo para o irmão Léo. O Léo, para ele vir para minha casa. E aí eu falo assim para ele, Léo, vem para minha casa. E o Léo vem e eu escrevo para o irmão falando assim, a vinda do Léo foi boa. Ou a presença do Léo está sendo boa. Presença e vinda nesse sentido significa um tempo em que ele deixou a casa dele, está de viagem ou está durante um tempo na minha casa. Isso é parousia. Só que a parousia, pelos gregos, ela iniciava quando o soberano levantava-se da sua cidade para se dirigir a outra. A partir do momento que ele deixava, que ele decidia começar a viagem, inaugurava-se a parousia. Você está aqui em parousia. Estou em parousia aqui entre os irmãos em Maringá. É a minha parousia com vocês. Por quê? Porque é temporário. Uma hora eu vou embora. Mas a minha parousia começou quando? Sabe como começou? Não quando eu cheguei entre vocês aqui. Aqui é a minha epifania da minha parousia. A minha parousia começou quando eu peguei o ônibus. Porque ela abrange o período da vinda, da chegada e da estadia. Ah não, é carro. É que todo lugar que eu vejo, que eu já vi tantas vezes de ônibus, é de carro mesmo. Quando eu peguei, entrei no carro do Paulinho. Os irmãos... No caminho, você entre as nuvens ficou quente.
Os irmãos estão entendendo? Parou-se é uma palavra que designa o tempo da viagem, o tempo de estadia e o tempo da presença até que aconteça o retorno. Aqui, irmãos, fala que Yahvé se levanta do trono. Aqui inicia a parou-se. Por que é importante a gente entender isso? Porque é quando ele se levanta do trono, ainda no trono, é que ele arrebata alguns que vão começar a viagem de descensão com ele. Esse vai ser um privilégio dado só a alguns, de irem ao trono para voltarem com ele do trono. Então a parou-se do Senhor inicia nos 7 anos, no começo dos 7 anos, ainda quando não começou a grande tribulação, nem a reconstrução do templo, nem um outro sinal. Ele está vindo. Agora segura aqui em Isaías, vamos lá em Apocalipse 12 de novo, onde a gente leu. Alguns irmãos falam parou-se, outros falam parou-se. O friend falou para mim que por causa da construção tem que falar parou-se. Por isso eu estou tentando me corrigir, parou-se. Mas eu falava parousia também. Mas tanto faz, tem irmãos que falam parou-se, outros falam parou-se. Significa a presença. O tempo de presença em estadia ou em viagem. No versículo 12. Olha que interessante, esse filho varão subiu, e aí a voz fala assim no versículo 12, ó, a voz do céu: portanto, regozijai-vos céus, no plural, porque são 3 céus, e os que nele morais. Esse verbo morar, segundo o irmão Pember, no grego é peregrinar. Viagem de peregrinação. Alegrem-se, ó céus, e vós que estáis fazendo uma viagem de peregrinação por eles. Ou seja, descendo pelos 3 céus. Vocês que estão viajando pelos 3 céus. Sabe por quê? Porque nesse momento a parou-se já começou. E esse grupo está vindo numa viagem de cortejo triunfal com o Senhor descendo. Essa viagem desde o trono até o Monte das Oliveiras, 7 anos. Agora deixa eu falar outra coisa para os irmãos. Então o que fica claro pela Bíblia, quando a Bíblia fala que não tem como saber o dia e a hora, está falando da parousia, do arrebatamento que inaugura a parousia. Isso não tem como saber dia e hora. Mas a epifania, a aparição pública dele dá para contar no relógio. Dá para saber dia e hora. Sabe como é que tem como se saber? Quando sumiu o primeiro grupo, põe 7 anos no relógio. Ele vai manifestar público no Monte das Oliveiras. A vinda pública tem como saber dia e hora. Não dá para saber o arrebatamento secreto, que é a parousia que se inicia quando ele se levanta do trono. Isso aí não tem como saber. E é essa parousia, irmãos, que solta as outras 19 profecias que tem que acontecer. Por isso que eu vou dizer para os irmãos, não fica olhando para Israel falando assim, o templo de Israel é o sinal, aos 7 anos. Eu muitas vezes pensava assim, só que quando for para reedificar o templo, a parousia já foi, já começou. O arrebatamento já se deu. E quem que subiu nele? Filho varão, mártires vencedores e as primícias, que são os vencedores vivos. Esses foram até o trono. Eu não vou ler Apocalipse 14 porque a gente já leu de manhã e lá mostra que eles estão também diante do trono. Isaías, todavia, está profetizando do tempo que depois que eles chegaram no trono, o Senhor se levanta para descer em direção à terra. E Apocalipse 12:12 está dizendo que alguns estão peregrinando com ele pelos céus nessa descida. Outra coisa, vamos no capítulo 13 agora. Versículo 6. E abriu sua boca em blasfêmia, está falando da besta aqui, do anticristo, contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo. Agora a textual acertou. Olha a tradução que ela coloca, coisa linda. Os que tabernaculizam no céu.
A palavra hebraica é os que estão armando tendas temporárias pelo céu. Ou seja, eles estão numa viagem de festa de tabernáculos pelo céu. Porque a realidade para eles de glória já começou. E eles estão peregrinando, como a gente viu no 12:12. No 12:12 fala que eles estão peregrinando. Habitando, no sentido de ir morando em peregrinação. Aqui fala que eles estão armando barraca temporária dos céus. Porque eles estão descendo. Já começou o processo da descensão. Que está descrito em Isaías capítulo 2. Entendeu? Enquanto o Senhor está vindo em viagem, o anticristo é tão louco na sua presunção de vitória, que ele começa a blasfemar aquele que ele sabe que está vindo ao encontro dele. Ele abriu a boca em blasfemia, ele sabe que tem gente lá. E ele sabe que está vindo em direção a ele, mas ele não se rende. Ele abre a boca com arrogância e insolência, blasfemando esses. Então aqui estão os 2 primeiros arrebatamentos, irmãos. Deu para entender, irmãos? Esses são os 2 primeiros. Aí o que acontece? O dragão faz uma perseguição nos primeiros 3 anos e meio de Apocalipse 12, que são os 1260 dias que ele persegue a mulher e a sua descendência. Ele não consegue eliminá-los, porque a mulher foge para o deserto. Ele se põe sobre a areia da praia do mar e evoca a besta que sobe do abismo, cuja porta é o mar. E essa besta aparece, que é o anticristo. E a besta começa, com a autoridade de agir 42 meses, perseguir os santos do Altíssimo. Quem são esses santos? Os que não foram vencedores e ficaram. Portanto, eu respeito quem é pré-tribulacionista do filme Deixados para Trás, que acredita que lá toda a igreja subiu. Mas o Apocalipse é bem claro em dizer que teve muita gente que ficou. E que todavia ainda é salvo. O que vai acontecer com esses? Vamos agora em Apocalipse capítulo 14. Verso 6. Vi outro anjo, aí vai ter 3 anjos, que são 3 ênfases escatológicas, que uma ênfase é a ênfase teológica, a outra ênfase é a ênfase eclesiológica, e a outra ênfase é a ênfase cristológica. São as 3 ênfases que atraem o juízo de Deus e são negadas, representadas nos 3 anjos que passam a partir desse momento. Versículo 6. Vi outro anjo voando no meio do céu, que tinha o evangelho eterno para anunciar aos assentados na terra. É sobre toda nação, e tribo, e língua e povo, que dizia em grande voz, porque a besta começou a se proclamar Deus, e perseguiu os que não adoram ela. Então aí o anjo vem contra-atacando mesmo, porque o diabo, nessa época, vai estar atacando com todo o seu arsenal. O capítulo 2 já dizia que ele se ira porque tem pouco tempo. Então ele vai soltar tudo que ele tem de reserva, e vai ser dado a ele fazer isso. Mas você acha que Deus vai ficar de braços cruzados sem fazer nada? Bendito seja Deus que não. Amém. Até ali o amor de Deus triunfa. Mesmo em tristeza e dor. Mesmo nessa época, Deus vai estar fazendo algo. E passa um anjo proclamando para as nações. Então o evangelho do reino vai ser pregado por anjos, pelo remanescente judeu e pelas 2 testemunhas. Agora vai ser a hora de este evangelho do reino ser pregado em toda a terra para testemunhar. O evangelho do reino, irmãos, tem a ver não só com o reino em mistério, que é o que nós temos agora. O reino em mistério é o período em que a igreja vive o reino no espírito. Ninguém está vendo o reino, mas evangelho do reino, falando de boa nova de reino, o que Paulo diz? O reino de Deus não é palavras, mas poder. Nessa época, o espírito sem medida vai ser derramado, mais uma vez na terra, sobre os 144 mil de Israel. 12 mil selados de cada tribo, e eles vão ser enviados pelo mundo inteiro, fazendo sinais e prodígios, como batedores, dizendo que o rei está chegando, e que as nações têm que se arrepender e não adorar o anticristo. Esses 144 mil selados vão então ser perseguidos pelo anticristo, enquanto fazem sinais e prodígios no mundo, e muitas das nações vão começar a socorrer eles. São os pequeninos do Senhor de Mateus 25. Mas junto com isso, dentro de Israel, para a nação de Israel, as 2 testemunhas vão vir cheias do poder do Espírito Santo também. Que alguns dizem que é Moisés e Elias, outros dizem que é Elias e Enoque.
Nós sabemos que Elias está lá. Agora, outra, se é Moisés ou Enoque, a gente não sabe. Mas eles vão vir. Irmãos, eles vão vir tão cheios de poder que eles são chamados de 2 candeeiros. É interessante porque na profecia, candeeiro é o símbolo da igreja. Sabe o que o irmão Joseph Sainz fala sobre isso? Ele diz o seguinte: é muito importante nós sabermos que tudo que a igreja teve de poder do Espírito em 2000 anos, as 2 testemunhas vão exibir em 3 anos e meio. Meu Jesus. Tudo que a igreja teve do Espírito Santo em 2000 anos, esses homens vão vir tão cheios de poder, que eles sozinhos vão ocupar a posição de toda a igreja nos 2000 anos. E eles são chamados no capítulo 11 de Apocalipse de os filhos do azeite, os que estão encharcados do óleo do Espírito Santo, os 2 ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Então, Satanás atua por meio do falso profeta fazendo sinais, Deus vai atuar por meio das 2 testemunhas fazendo sinais também. Essa é a hora das decisões. Essa é a hora de cada um tomar sua posição. É a hora final do conflito de paradigmas, como diz o irmão Gino. Cada um vai ter que se definir. Porque o inferno vai atacar, mas Deus também contra-ataca. Para que os corações se decidam. 12.000 selados de cada tribo, as 2 testemunhas em Israel e o anjo passando no meio do céu. O anticristo pode perseguir os 12.000 de cada tribo, pode tentar perseguir as 2 testemunhas antes do tempo, mas não vai dar certo. Ele só vai conseguir quando elas terminarem o testemunho, mas ele não pode impedir o anjo no meio do céu, gritando para toda a terra que o Criador do mundo não é Lúcifer nem o anticristo. É Deus que deve ser adorado como Criador. Porque o reino está chegando e as nações vão estar diante dele. Então a primeira ênfase é teológica, por quê? Porque tem a ver com os direitos transcendentais de Deus como Criador das nações. Os irmãos estão entendendo que os trajes de Deus que não tem nada a ver agora, principalmente com graça e salvação da era da igreja, não tem a ver com respeito, com reino, com dignidade, com glória, porque o reino vai chegar. Está faltando pouco tempo para o rei aparecer. Então ele envia batedores na frente, como se fosse os termos últimos de acordo. É como se fosse uma última chance para fazerem paz com ele. Porque a hora que ele aparecer, acabou. Entendeu? Então Deus está atuando. E aí, chega no versículo... O primeiro anjo prega o evangelho eterno. 6 agora. E outro anjo, segundo, seguiu dizendo: Caiu! Caiu! Babilônia a grande, a que tem feito beber a todas as nações do vinho venenoso da sua fornicação. Quem é essa Babilônia aqui? É a Babilônia literal do Eufrates ou é a Babilônia mística? O que os irmãos acham? Essa aqui. É a mística, porque é uma fornicária. É uma mulher. É a mesma do capítulo 17. Então aqui está falando que nessa época, que está para inaugurar os últimos 3 anos e meio, a igreja católica caiu. Entendeu? A mulher sobre 7 montanhas. O sistema religioso prostituto, a cristandade apóstata cai. Porque nessa época, o anticristo já vai estar se declarando contra tudo que é Deus ou objeto de culto. E a besta vai jogar essa mulher por terra e devorar as carnes dela. Por isso que diz que nessa época caiu a grande Babilônia. A fornicária. Então essa ênfase aqui é eclesiológica. Deus julga pela falsificação da representação do corpo de Cristo. Deus julga também. Todos os pecados da falsificação do que é genuinamente o corpo de Cristo vai receber punição também. Versículo 9. E outro anjo, o terceiro, o seguiu dizendo com grande voz: se alguém adora a besta, que é o anticristo, é contra Cristo. A ênfase agora é cristológica. Teológica, eclesiológica, cristológica. Se alguém adora a besta e recebe a sua imagem, e recebe a marca da sua testa, ou em sua mão, ele também beberá do vinho do furor de Deus, vertido puro no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, à vista dos santos anjos, e à vista do Cordeirinho, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos.
E não tem repouso de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e qualquer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos. Então tem santos na terra ainda. Deixados para trás, ficou para trás aqui. Não é toda a igreja que vai subir. Quando Deus estiver vingando os direitos transcendentais de Deus sobre nações, a falsificação do corpo de Cristo e a imitação de Cristo feita pelo anticristo, que vai estar querendo receber adoração, vai ser um tempo de muito sofrimento. Mas os que adoram o anticristo não terão descanso. Porém aqui, aqueles que perseveram, aqui está a perseverança, a palavra grega hipomenei, significa paciência, porque está falando de sofrimento provocado por outro homem. Com adversidade você tem perseverança. Quando uma outra pessoa te causa sofrimento, você tem que ter paciência. Essa é a palavra da minha paciência de Jesus. É o tempo em que a paciência de Jesus vai ser necessária aos santos. Mas aqueles que passarem essa paciência diante da perseguição das pessoas que seguem o anticristo, eles vão ter repouso. É lindo isso, porque ele termina falando, em cima ele fala que os que adoram a besta não têm descanso, sendo punidos. Depois ele fala que os que recebem a palavra da paciência, que são os que têm a fé em Jesus e os mandamentos de Deus, que são judeus e cristãos, aí ele diz assim no versículo 13, e ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados. Por isso, não precisa ter medo de morrer. Se você ficar na grande tribulação e você for martirizado, embora você for vencedor tardio, mas a Bíblia diz, feliz você. Feliz. Desde agora, todo mundo tem, se nós morrermos agora sem ter maturidade, não tem garantia que a gente vai entrar no reino. Mas sabe o que isso aqui implica, irmão? Que todo cristão que morrer na grande tribulação tem garantia do reino. Feliz, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Tenha certeza que se você morrer por ele na tribulação, está garantido. E enquanto os adoradores da besta não vão ter descanso, você vai descansar. Daqui em diante, ele fala. Sim, diz o Espírito, ser-lhe-á dado descanso das suas fadigas. Você vê? Os que adoram a besta não terão descanso. Mas os que padecem a morte por causa da besta descansam. Porque suas obras seguem com eles. Bom, aí, o que acontece? Aí acontece aqui, nessa perseguição que o anticristo está fazendo, nós vamos ver agora, nós já vimos, filho e varão e primícia. Aí tem os 3 anjos com as 3 ênfases, nesse tempo de perseguição, aí vem a colheita. Que a primícia já foi, filho e varão já foi, gerado em ressurreição, primícia da terra já foi, agora ficou o campo de trigo. Quem que é o trigo? A igreja como um todo. Porque Jesus fala que todo filho do reino é trigo no campo. E a gente viu de manhã que a cevada amadurece primeiro, o trigo fica para depois. Então o restante da igreja ainda está na terra. Agora, como a gente já viu também que ele já deixou o trono, está vindo em descensão. Por isso que o capítulo, lá junto com Isaías, por isso que aqui no capítulo 14, agora vai mostrar que esse que estava no trono está sobre nuvens. E o restante do povo ainda está na terra como trigo amadurecendo. Agora é uma coisa aqui, irmãos. Por que eu falo que é 7? Deixa eu explicar para os irmãos. Se você pegar o arrebatamento e falar que esse grupo de trigo é um outro grupo, então no máximo vai ser 3. Aí o Christian Shen está certo. O irmão Cristo explica assim: filho varão, primícia e trigo, colheita do trigo. E sabe quem que está incluído no trigo? Os mártires da grande tribulação, que no capítulo 15 são os vencedores sobre o mar vítreo de fogo. Eles padeceram pagando com a cabeça por não adorar a besta. Os que recebem as vestes e ficam. Isso. Eles foram decapitados. Então eles estão em pé sobre o mar vítreo, querendo dizer que eles triunfaram sobre o dano da segunda morte. Por terem passado pelo fogo da tribulação. Estão lá, adorando a Deus. Foram ressuscitados, porque estão de pé, escrito. Eles estão contados nessa colheita maior. Porque são vencedores tardios. É trigo que amadureceu depois. Estavam na terra. E foram ressuscitados. Está dando para entender? Está aqui dentro.
Porque esse capítulo 14 vai mostrar uma grande colheita. Então, inclui esses, inclui os santos mortos vencedores de era passada, mas que não eram mártires. Isso inclui as virgens prudentes e as virgens nécias, que são outros dois grupos de crentes, nécia e prudente. Então você tem vencedores tardios do mar-vítrio, que passam pela tribulação e perdem o pescoço, vencedores de eras passadas não mártires, que é virgem prudente e virgem nécia, são mais 3, não é? Não é isso mesmo? E qual é o outro? As respigas. São os que se convertem durante Que são os que se convertem durante a grande tribulação e também crentes que ficaram vivos e não foram mortos pelo anticristo. Esses ainda estão, inclusive, até próximos da destruição da grande Babilônia do Iraque. Porque lá, quando Deus está para destruir ela, fala: sai dela, povo meu. Tem povo dele lá. E se você estuda a tipologia do Antigo Testamento, você sabe que tem respiga depois que o grande colheita foi feito. Aqui também. Então você tem mais 4, além dos 2 que a gente já mencionou. Só que esses 4 está tudo incluído no trigo vasto. O irmão Christian falava de 3, eu penso estudando o escrito dele, por quê? Porque ele pegava o grande colheita de trigo, que estava incluído esses subgrupos, entendeu? Que são levados em ocasiões diferentes, mas é tudo contado como grupo do trigo. Pegava o filho varão e as primícias, ficava assim 3 arrebatamentos, por grupos grandes. Mas se você dividir em subgrupos e ordens em que cada um é elevado, você já tem pelo menos 6. Deu para entender? Ah, mas irmã, você falou que é 7. É que o arrebatamento daqueles que representam toda a igreja também vai acontecer. Aqueles que eu falei que substituem a igreja, os 2 candeeiros. As 2 testemunhas também sobem arrebatadas na vista de toda a terra ao céu. Então fica sendo 7. Deu para entender? Eu não sei quanto tempo tem, senão a gente poderia pelo menos ler os versículos que mencionam isso. Acabou o tempo? Que hora que você vai? A que hora que é agora? 8h30. Então mais 10 minutos só. Agora aqui no capítulo 14, a gente vai ver assim, versículo 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem enviou a sua foice e a terra foi ceifada. Quer dizer, uma colheita que pegou tudo que havia sobre a terra. Mas você percebe, irmãos, que apesar de ser uma colheita de trigo, de todo o campo do trigo, a visão do 14 está mostrando isso como um sinal que abrange todo esse grupo. Porém, no 15, porque o 14 fala desde o arrebatamento das primícias até o Armagedon. Onde que eu vejo o Armagedon no 14? Você vê que o 14 é um zoom durante todo um processo. Onde que eu vejo o Armagedon no 14? No lagar que é pisado da ira do Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Agora o 15 vai dar um zoom no zoom. E vai mostrar que esse grupo, para ampliar melhor a visão, que esse grupo de trigo está subdividido em outros grupos. Por isso que eu estou falando que são subdivisões que o próprio Deus fez. Tudo bem, se você quiser interpretar como Watchman, como Christian, e falar que são 2 arrebatamentos, 3 arrebatamentos, porque você divide em grupos maiores, considerando só o 14, o capítulo 12 e o capítulo 14. Mas se você quiser respeitar o zoom do zoom, você vai ver que tem subdivisões dentro da divisão maior. Porque se o próprio Deus está fazendo subdivisões, eu vou acompanhar ele. E essas subdivisões acontecem Em períodos diferentes. Por quê? Oi? Capítulo 15 diz assim: vi também no céu outro sinal, grande e espantoso, 7 anjos que têm as 7 últimas pragas, porque nelas se há consumado a ira de Deus. E vi como um mar de cristal misturado com fogo. E os vencedores da... então aqui, ó, tá vendo? Esses vencedores que estão em pé sobre o mar-vítrio, ele é parte daquele trigo que tinha ficado na terra, passando a perseguição do anticristo para amadurecer. Aqui já amadureceram, só que eles são transportados como um grupo seleto. Eles também venceram e vão entrar no reino.
Só que como eles pagaram com o pescoço, eles são postos de pé sobre o mar vítreo de fogo. Mar vítreo que fala do quê? O mar vítreo é uma tipologia da bacia de lavar. Isso fala que eles foram totalmente purificados. E esse mar vítreo, todavia, está com fogo porque eles não foram purificados pela água da palavra, que é a água da bacia. Não foi a palavra que purificou eles. Como eles não guardaram a palavra durante o tempo que podiam, Deus teve que usar o fogo para purificar. Mas por fim eles foram purificados pelo fogo do martírio. E agora estão sobre esse fogo, porque nunca mais vão padecer morte. A segunda morte nunca mais vai tocar neles. Então, por isso, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Ser martirizado da grande tribulação é ser vencedor tardio. Mas ainda assim é ser vencedor. É não ter perigo de entrar na segunda morte. O fogo da tribulação levou eles a vencerem. Segunda morte no aspecto de dano. É de dano da segunda morte. Porque a segunda morte vai ter autoridade para tocar em alguns santos durante um tempo. E aí diz assim: eles são vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, em pé sobre o mar de cristal, tendo cítaras de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, escravo de Deus, e o cântico do Cordeirinho, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros teus caminhos, Rei das nações. Daniel, aqui quando fala do cântico de Moisés e do Cordeiro, esses mártires provavelmente serão grandes grupos de gentios e judeus. Sim, sim. De judeus que creram no Senhor. Provavelmente alguns até das 12 mil selados de cada tribo. Poderia ser entre as 12 mil também. Sim, entre os 12 mil de cada tribo. Serão mortos. Eles também vão receber martírio. As duas testemunhas é só no final do testemunho, mas os 12 mil de cada tribo de Israel pode ser que entre no martírio aqui. Um outro ponto importante que eu creio que muita gente tem uma dúvida e que foi muito mal ensinado, uma vez que você menciona, por exemplo, lá o filme lá do Deixados para Trás, é a ideia de que o Espírito Santo vai ser removido da terra durante o período da grande tribulação. É uma coisa tão assim, terrível isso, irmãos. Porque assim, como o irmão Deus costuma colocar, nós com o Espírito Santo, nós temos habitados pelo Espírito Santo, certo? Se uma faca aqui fala vai cortar meus dedos, eu já fico com medo. É perigoso hoje, do jeito que eu tenho relação com o Espírito Santo, eu fraquejar. Agora ele tem gente na tribulação morrendo e sem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo. E outra, a gente acabou de ver que os 144 mil dos 12 mil de cada tribo vão receber o selo de Deus, está escrito em Apocalipse 8. E Deus tem 2 selos? Deus só tem um selo. Porque alguns vão dizer assim, não, mas eles estão recebendo o poder para pregar. Se tem poder para pregar, tem que ter poder para crer. Tem que ter poder para crer. 20. Exatamente. As 2 testemunhas vêm cheias do óleo para poder distribuir óleo à terra. A mensagem vai ter que ser recebida pelo Espírito. Exatamente. Então o Espírito Santo vai estar atuando até assim. O que detém o anticristo, que todo mundo pensa que é o Espírito Santo que é tirado, é outra coisa. É outra coisa. Tem um vídeo também lá no canal já falando disso aí. Vou falar aqui agora que não dá tempo. Então aqui, irmãos, esses são os vencedores vítreos, do mar vítreo de fogo. Vencedores que foram martirizados durante a grande tribulação. Nesse tempo o Senhor está sobre nuvens, certo? Porque foi a visão do 14 mostrando isso. Eles estão encontrando ele entre nuvens. E essa visão do mar vítreo não é no céu. Porque onde que ficava a bacia? Ficava no átrio ou ficava no Santo dos Santos? Ficava no átrio, ficava fora da presença imediata de Deus. Então o lugar que ele se encontra aqui também é fora da presença imediata de Deus, no céu. Nesse tempo também ocorre a ressurreição dos de Tessalonicenses, que a gente leu lá, que são agora o arrebatamento dos crentes vencedores mortos, mas que não foram mártires. Os mártires da grande tribulação ainda vão na frente, porque ainda assim são mártires. Todo mundo está entendendo? O princípio permanece. O princípio permanece. É questão de graduação aqui. Primeiro, mártires de eras passadas, que estão guardando mais tempo. Vencedores vivos, porque merecem pagar o preço durante toda a vida. Aí vem crentes mortos de eras passadas. Mortos não, da tribulação. Crentes mártires da grande tribulação,
que estão em pé sobre o mar vítrio. E aí agora, depois disso, é que vem aqueles que vão encontrar o Senhor nas nuvens, que são crentes, mortos de eras passadas, mas que não foram martirizados. Nem durante a grande tribulação e nem em eras passadas. São crentes mortos. E aí vão encontrar o Senhor nos ares. Por que eu sei que eles também estão incluídos no grupo do trigo? Da grande colheita de trigo? Porque é dito que o Senhor está sobre nuvens quando colhe o trigo. E os Tessalonicenses vão encontrar o Senhor onde? Nas nuvens. Então eles também estão incluídos no grupo de trigo que é levado para o celeiro. Está dando para entender, irmãos? A associação. Mas você está vendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Pela ordem do Apocalipse, que eu falei que o fato de Paulo omitir as informações que João coloca no Apocalipse não quer dizer que essas coisas não existem. Só quer dizer que Paulo não falou todas elas. É João que vai falar com detalhes, que vai desenvolver isso. Aí esse grupo vai também até as nuvens. Nós, os vivos, os que ficarmos até a parousia do Senhor, não precederemos os que dormem. Então esses mortos em Cristo têm que ressuscitar para encontrar o Senhor nas nuvens. Só que esses mortos de Tessalonicenses também tem uma subdivisão entre eles. Você vai ter mortos, virgens prudentes e virgens nécias. Que no tempo de Mateus 25, eu falei que era 10 minutos, não vou ler lá tudo, tá? Só estou citando aqui. É dito que as virgens se levantam todas ao mesmo tempo e um grito é dado. O grito corresponde à voz do arcanjo. O Senhor dá a sua palavra de ordem, a voz do arcanjo que... a trombeta para despertar todo mundo, porque tem que ajuntar. Que corresponde ao grito lá para as virgens. Eis o noivo! O noivo já está chegando. Já não está mais no trono, está nos ares. E elas se levantam ao mesmo tempo para encontrá-lo no caminho. Então, nesse grupo aqui, depois dos mártires da grande tribulação, estão os mortos citados em Tessalonicenses, que são virgens nécias e prudentes, que também encontram o Senhor nesse momento. Amém? E aí depois você tem a respiga. O que é a respiga? A respiga é aquele restante de crente que ficou até todos os 7 anos na terra, sem ser morto pelo anticristo, sem ser mártir de era passada, sem ser mortos de eras passadas não mártires, e sem se tornar vencedores até ali. Eles por fim são levados também. O Gugu está rindo ali, acho que eu estou até pensando por que ele está rindo. Também são levados. Fica tranquilo, irmão, nenhum desses você vai. Nem que for no 7º. Você sobe. Nenhum desses não. Tem um deles que você não vai porque você não é das 2 testemunhas, né? Então nesse aí você não entra. Mas nos outros 6, você vai dar. Nesses 6 você vai ser levado. Para provar que tem gente na terra até o tempo da queda da Babilônia e do Armagedon, que é a hora finalzinha, vamos ler só mais 2 textos, tá? Eu paro. Lembrando, irmãos, para quem quiser entrar em detalhe de tudo isso, lá no canal tá as 12 horas de estudo lá. Lá os irmãos vão poder ouvir mais detalhe. Capítulo 16. Versículo 12. O sexto derramou seu cálice sobre o grande rio Eufrates, e a sua água se secou, para que fosse preparado o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão e da boca da besta, da boca do falso profeta, vi 3 espíritos imundos como rãs. São espíritos de demônios que fazem sinais prodigiosos, os quais vão aos reis de toda a terra habitada, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí na iminência do Armagedon já, ele ainda dá um recado para quem pode ouvir. Eis que venho como o ladrão. Bem-aventurado o que vigia e guarda suas roupas, que não ande nu e não vejam sua vergonha.
e os reuniu num lugar que em hebraico se chama Armagedon. E logo depois já vem o terremoto global, planetário, que é diferente do sexto selo, que inaugura a parousia. A parousia é inaugurada com o terremoto do cataclisma do sexto selo, e ela termina com o terremoto global da sétima taça. O cataclisma do sexto selo é parcial sobre o mundo, mas é um cataclisma grande. O da sétima taça, que consuma a ira de Deus, pega o mundo inteiro. Desabam todos os reinos das nações. Porque o Senhor vai abalar o abalável para trazer o inabalável. O jeito do Senhor lidar com o reino do anticristo é destruir toda a ordem econômica e sistema desse mundo, por meio de um grande terremoto. É um jeito dele fazer uma faxina completa. E depois os anjos são enviados para pilhar tudo e jogar tudo no fogo. Entendeu? Muito simples para o Senhor fazer a faxina para o casamento, para as bodas. Então aí ele fala, ele ainda dá o recado que ele está vindo ainda. Tem gente que ainda vai estar esperando esse momento. Olha só também agora o capítulo 18. Versículo... Medida... Puxa, não. Eu tenho um defeito, eu anoto um versículo numa Bíblia, eu pego uma outra nova, eu fico procurando aquela marcação. Sim, verso 4, 3 e 4. Porque todas as nações hão bebido do vinho venenoso da sua fornicação. E os reis da terra fornicaram com ela. Agora é a fornicação dos reis da terra com a cidade. Antes era a fornicação da prostituta religiosa. Agora é a fornicação daquela cidade com os reis. E se enriqueceram com o poder da sua luxúria. E ouvi outra voz procedente do céu que dizia: na queda da grande Babilônia, no terremoto planetário. O que a voz dizia? Sai dela, povo meu. Ué, tem povo de Deus dentro dessa cidade, na hora da ruína dela. Tem crente que ainda está preso de alguma forma, por algum meio, às dependências disso. Sai dela, povo meu. Ainda tem povo de Deus na terra nesse período. Por isso que os melhores irmãos que estudam as profecias falam, isso aqui é a tipologia das espigas de Levítico 23. Porque tem uma série de sequências de colheita. Primícia, colheita de Pentecoste, várias levadas. E por fim fica a respiga, que era deixado para o pobre. Esse aqui é o último grupo que é levado. Amém? Amém. Acho que só panoramicamente deu para a gente fazer um acompanhamento. Porque... Só uma dúvida rápida. Então ali no Armagedon seria onde acontece realmente o abalo total, que destrói tudo. Então Sim. a gente não pode misturar com aquele abalo parcial como acontece antes. Não, porque o outro fala que os montes ilhas mudaram de lugar. Sim. E o sol se tornou negro e a lua como sangue, as estrelas caíram. Só que não diz que pegou o mundo inteiro. Ao passo que na sétima taça diz que desabaram todas as cidades de todas as nações. E realmente é uma destruição. Catastrófica, cataclísmica, no mundo todo. Entendi. Absurdo. Que vai cumprir a profecia de Ageu, que é citada em Hebreus. Eis que eu vou abalar não só a terra, mas também o céu. Amém. E a nossa esperança é o que, irmãos? Ser arrebatados. Sermos vencedores. Ainda que tardios. Porque eu vou terminar dizendo uma coisa. O Senhor é digno do nosso pescoço, da nossa vida. E ainda assim nos conta como vencedores, mesmo que nós demoramos no processo. Então vamos amar o Senhor, porque a hora que Ele vier para colocar tudo em ordem, até nós vamos ser postos em ordem. O que me consola é o seguinte, a hora que Ele vier, até eu finalmente vou ser ordenado. Está entendendo? Ajustado, consertado. Não há o que temer. Ele é nosso Pai.
E Ele nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. Sim. Amém. Se algum irmão quiser orar.